Fala galera, W Sudário para mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre plano cartesiano. O que seria o plano cartesiano? O plano cartesiano é um método que foi criado para localizar pontos em um plano, tá legal? E aí você imagina a seguinte situação, né? Imagina que você está numa sala, ok? Nessa sala aqui, eu vou chamar essa linha da esquerda, essa parede da esquerda, eu vou chamar de parede 1, ok? E essa linha de baixo aqui, eu vou chamar de parede 2, tá? E aí, eu quero que você me diga a posição de um determinado ponto dentro dessa sala. Você pode me dizer o seguinte: eu tenho um ponto que está a, 3 metros da parede 1. Aí você vem e me coloca um ponto aqui. Beleza, então 3 metros da parede 1. Então, essa distância aqui é uma distância de 3 metros. Beleza. Só que assim, na verdade esse ponto ele poderia estar aqui também, né? Quem garante que é nessa posição aqui primeira que eu coloquei? Porque nesse local que eu coloquei agora, ele também se encontra a 3 metros da parede 1. Mas quem garante que não é aqui? E é verdade, né? Porque esse ponto aqui também está a 3 metros da parede 1. Então, se você me fornecer apenas uma informação, se você me disser assim, ele está a 3 metros da parede 1, ele pode estar em qualquer ponto dessa linha aqui, ó. Porque toda essa linha está a 3 metros da parede 1. Então, para que você tenha certeza absoluta de onde se encontra o ponto, você precisa me dar uma segunda informação. Qual é a segunda informação? Olha, o ponto está a 3 metros da parede 1, mas está a 5 metros da parede 2. Aí não tem jeito. Porque o único ponto, né? Um exemplo, gente, eu não estou aqui com uma medição precisa, eu estou apenas dando um exemplo, tá? Então, o único ponto que estaria a 3 metros da parede 1 e a 5 metros da parede 2 seria esse ponto aqui. Então, a única garantia é esse ponto aqui, é o único ponto que está ao mesmo tempo a 3 metros da parede 1 e a 5 metros da parede 2. Ficou claro isso? Tranquilo? Beleza. Então, para você determinar um ponto em um plano, você precisa basicamente de duas coisas. Primeiro, você precisa de referências, ou seja, você precisa de uma referência vertical e de uma referência horizontal. E você precisa de duas informações de posicionamento. Você precisa de uma informação que me diga quantos metros, ou quantas unidades de medida ele está de uma referência e quantas unidades de medida ele está da outra referência. O plano cartesiano ele foi criado tendo estas especificações, vamos dizer assim, como referência. Então, como é que é feito um plano cartesiano? Foi construído 2 eixos como referência, um eixo horizontal que é chamado de eixo X e um eixo vertical que é chamado de eixo Y, obrigatoriamente nesta ordem, ok? O eixo horizontal é sempre X e o eixo vertical é sempre Y. E para que a gente pudesse localizar os pontos, lembra que eu falei que você precisa de duas informações? No eixo X, para a direita, você vai marcar os pontos de valores positivos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Para a esquerda, você vai marcar os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Na vertical, que é o eixo Y, para cima será
os pontos positivos, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, e para baixo os negativos. A única coisa que você tem que tomar muito cuidado, essas medidas aqui de referência, elas precisam ser sempre as mesmas. Então, se você usou por um acaso 1 centímetro aqui, todas as outras medidas na hora de construir precisam ser iguais a 1 centímetro, tanto na horizontal quanto na vertical. Ah, mas não tá, isso é um rascunho. Agora a gente vai ver um plano cartesiano perfeito. Tá aqui. Olha um plano cartesiano perfeito. Eixo horizontal, eixo vertical. Todas essas unidades, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, elas estão todas uma mesma distância um do outro. Ah, que distância é essa? Não importa. O que importa é que é a mesma distância. E aí, como é que você vai localizar os pontos? Olha os exemplos de pontos que eu dei aqui, ó. Olha os exemplos de pontos aqui. E como é que você marca um ponto? Galera, um ponto X, ok? X não, porque X é como a gente chama, né? O seu ponto, ele tem duas coordenadas. Lembra que eu falei que ele tem que ter duas coordenadas? A da esquerda, a primeira, se chama coordenada X e a segunda se chama coordenada Y. A coordenada X é a coordenada do eixo horizontal e a coordenada Y é a coordenada do eixo vertical. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Ponto A, ponto 2, 3. O que significa o ponto 2, 3? Significa que você vai andar duas coordenadas no X. Então, vou escrever aqui, ó, duas coordenadas no X e 3 distâncias no Y. Então, você vai fazer assim, ó. Vamos lá. 2 no X, 1, 2 no X e 3 no Y, 1, 2, 3. Então, o ponto que você procura é esse ponto aqui, ó. Esse ponto é o ponto A. Tá vendo, ó? Ele é o ponto que está a 2 no X, tá vendo? E 3 no Y. Ficou claro isso? Beleza. Ponto B. O ponto B, ele está a menos 1 no X e 5 no Y. Então, vamos lá. Menos 1 no X. Vamos marcar menos 1 no X. Estaria aqui, ó. Menos 1 no X. E 5 no Y. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui em cima, ó. Então, o ponto B, ó, eu já tenho até as linhas, tá vendo, ó? Eu já tenho até as linhas marcadas. Esse ponto aqui seria o ponto B. Ponto C. O C, ele tem coordenadas 3 no X, menos 2 no Y. Então, 3 no X, ó, 1, 2, 3 aqui, e menos 2 no Y aqui. Então, o meu ponto C, ele estaria aqui, ó. Meu ponto C teria que estar aqui. E assim você vai. Ponto D, X menos 3, Y menos 5. Menos 3 no X, ó, para a esquerda. Menos 1, menos 2, menos 3, aqui. E menos 5 no Y, aqui. Então, seria esse ponto. Não vou fazer mais as linhas para não ficar poluindo o nosso desenho. Já tenho a linha pronta, né? Então, esse é o ponto D, menos 3, menos 5. Agora vem uma particularidade, né? Quando uma das coordenadas é 0. Então, por exemplo, aqui, ó, a coordenada X é 0 e a coordenada Y é 2. Então, se o teu X é 0, significa que o seu ponto ele não consegue, ele tem 0 tanto para a direita quanto para a esquerda, ou seja, ele não vai se deslocar na horizontal, porque ele tem coordenada X 0, ele só tem coordenada Y. Então, a coordenada Y é 2, então ele só vai subir 2 unidades, 1,
2. Então, esse ponto aqui é o meu ponto E. Ponto F, 5, 0. Ó, agora mudou. Ele só vai se deslocar no X. No Y não, porque o Y é 0. Então, esse ponto não sobe nem desce. Ele vai ficar exatamente em cima do eixo X. Então, 5 unidades para direita. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o seu ponto F. Ponto G. O G é o ponto de coordenada 0, 0. Então, x, y, 0, 0. Ué, se ele é coordenada 0, 0, significa que ele não se desloca nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. O ponto 0, 0 é o que nós chamamos de origem, tá bom? É o ponto 0, 0, é onde tudo começou, é de onde você parte. E para fechar, o ponto H, menos 4, 0. Menos 4 para o X, menos 4 na horizontal, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Só que ele não vai se deslocar na vertical, porque a coordenada Y é 0. Então, esse ponto aqui é o seu ponto H. Ficou claro? Espero que vocês tenham entendido. É assim que funciona. Só para finalizar, uma última particularidade. Então, agora você já sabe. Quando a coordenada x, ó, é 0, o ponto vai ficar sobre o eixo y. É o contrário. Se o x é 0, o ponto está no eixo x. Se o y é 0, ó, y0, o ponto tem que estar em cima do eixo x, ó, o ponto F aqui. Então, sempre que uma das coordenadas for 0, ou até mesmo as duas, tá? O seu ponto estará em cima dos eixos. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido. E na próxima aula a gente dá continuação falando sobre relações. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.